Problema 4. Vamos a resolver este problema que envolve gases o gas ideal. Então vamos resolver para mostrar como se faz nesse caso. O problema fala o seguinte: a pressão do pneu de um automóvel depende da temperatura do ar dentro do pneu. Essa é uma questão que todo mundo sabe. Quando a temperatura do ar é de 25 graus Celsius, o manômetro indica 210 kPa. Considerando que o volume do pneu é de 0,025 metro cúbico, determine o aumento da pressão do pneu quando a temperatura do pneu subir para 50 graus Celsius. Da mesma forma, determine a quantidade de ar que deve ser retirada para restaurar a pressão a seu valor original nessa temperatura. Suponha que a pressão atmosférica seja de 100 kPa. Vamos considerar o ar como um gás ideal. Se ele é considerado como um gás ideal, nós podemos aplicar a seguinte equação de estado: pressão, volume igual massa constante específica do gás, temperatura. Neste caso, temos uma condição inicial onde vamos ter o volume inicial, que é dado como 0,025 metro cúbico. E nós podemos considerar para nosso trabalho, para nosso problema, que o volume ele é mantido constante. Então, o volume 2 também é igual ao volume 1. Outra informação que temos é a temperatura 1. Essa temperatura 1 é 25 graus Celsius. Só que como estamos trabalhando com gases ideais, utilizando essa equação, é necessário transformar para Kelvin. Então, vai ser 298 Kelvin. Temos essa condição. Temos também a pressão inicial, vamos chamar a P1. Essa P1 é de 210 kPa manométrico, pelo que nós precisamos somar os 100 kPa da pressão atmosférica para poder obter a pressão absoluta real, na qual esse ar se encontra dentro do pneu. Então temos essas informações. Quais são as outras informações que precisamos? Vamos precisar agora definir qual é a quantidade de ar que tem dentro do pneu inicialmente, e para isso também precisaríamos conhecer a constante específica do ar, que está dentro do pneu. Para isso, nós temos que ir para a tabela, as tabelas termodinâmicas, e procurar essas constantes dos gases. A tabela que nós vamos a utilizar é a tabela A1 do livro. Então, na tabela A1 do livro, nós podemos encontrar essas informações. Então, temos aqui a tabela A1, eu peguei aqui ela. Se você procura nessa tabela, vai encontrar aqui para o ar, esse aqui, a substância ar, qual é essa constante do ar. É 0,2870 kJ, quilograma Kelvin. Então, essa constante R é a que vamos utilizar. R igual a 0,287 kJ, quilograma Kelvin. Então, temos já essa constante. Com isso, eu posso calcular qual é o valor da massa de ar que está contida dentro do pneu. Então, a massa do ar contida do pneu, vou calcular a partir dessa equação, vai ser isso aqui: pressão, volume, RT. Isso vai ser igual a pressão, 310 kPa, volume, 0,025 metro cúbico, e a constante 0,287 kJ, quilograma Kelvin, e por último a temperatura, que no nosso caso seria 298. Essas unidades seriam unidades de quilograma, porque tem algumas unidades de pressão, unidades de força, de energia, que elas vão estar se cancelando, e aí ao final ficaria umas unidades de massa simplesmente. Então, ao final,
esse sistema, né, esse resultado ou essa massa vai ser o produto de fazer essa conta aí, né? 0,025 de metros cúbicos a pressão, utilizar a constante do gás e a temperatura vai permitir calcular essa massa. Então, afinal, esse ar ele vai ter uma massa de 0,09 quilogramas. Essa é a massa de ar que temos contida em esse sistema, na condição inicial. Agora, o que está falando eles aqui? Está perguntando que quanto aumentaria a pressão se nós aumentamos a temperatura para 50 graus Celsius. Se a temperatura aumenta para 500 graus Celsius, equivale a que essa temperatura 2, agora, ela vai ser de 323 Kelvin. Então, temos 323 Kelvin. A massa é a massa que nós calculamos agora, é a mesma massa. A massa não vai mudar. A massa não vai mudar. Temos agora a nova temperatura, o volume também não muda, né? Então, o volume sigue sendo o mesmo, que já falamos, 25 metros cúbicos. E com isso, agora vamos a calcular o valor da pressão, né? Então, agora nosso objetivo é a pressão. Então, novamente, usando essa equação, temos que a pressão, agora a pressão em 2, é a massa, que é a mesma, né? A constante, que é a mesma, a temperatura, que agora é a temperatura 2, e dividido pelo volume 2, né? Que é o mesmo também. E aí temos 0,09 quilogramas pela constante, né? 0,287 kJ, quilograma, Kelvin, pela temperatura 2, que essa temperatura 2 agora é de 323. E tudo isso vai pelo volume, que o volume não mudou, né? Porque nós assumimos que o volume do pneu ele se mantém constante. Então, com essas informações, nós podemos calcular quanto é, em estes momentos, a pressão para essas novas condições de temperatura, nesse caso. Aí isso deu, né, um valor de pressão de 333,72. Essa é a nova pressão que temos dentro do pneu como consequência do aumento de temperatura de 25 para 50. Pues teve um aumento, né, nessa pressão, e esse aumento de pressão agora ele vai causar, né, ou é causado como consequência do aumento da temperatura. O que temos que fazer agora é saber qual seria a massa, né, qual seria a massa que eu vou ter que sustrair para fazer com que a pressão volte a seu valor original, que era de 310. Então, o que vamos fazer nós agora com esse aumento, né? Com essa mudança, para voltar a uma pressão de 310. Então, agora, essa pressão que eu vou procurar agora, uma pressão 3, vai ser a mesma pressão que tinha na origem, né? Que era 310. A temperatura é a mesma temperatura 50, porque fala que é para essa nova temperatura de 50. O volume sigue sendo o mesmo, 0,025 metro cúbico. E o que falta agora averiguar ou encontrar é qual seria a massa que teríamos dentro desse pneu. Então, novamente, vou calcular uma massa, que agora vai chamar a massa 3. E essa massa 3 vai ser igual a pressão, né, que seria a pressão original, que era essa aqui, 310, pelo volume, 0,025 metro cúbico. Tudo isso entre a constante do gás, 0,287 kJ, quilograma, Kelvin,
e pela temperatura, só que pela temperatura é 50, não de 25. Nesse caso seria 323. Então, aí, né, fazendo as contas, nós vamos a encontrar o que seria essa massa que nós precisamos ter dentro do pneu para que a pressão ela volte nas condições originais. Então temos que fazer essa conta e fazendo essa conta aí, né, nós vamos obter esse valor que precisamos. Né? Então, nesse caso, é uma massa que temos dentro, né, deve ser de 0,08 quilogramas. Ou seja, como na verdade tínhamos esse valor e temos isso aí, nós temos que subtrair agora o ΔM, vai ser 0,01 quilogramas de massa de ar, temos que tirar para fazer com que a uma temperatura de 50 a pressão seja igual que aquela que o sistema tinha quando a temperatura era de 25. Então, aí né, é a forma de resolver esse problema.